Primeiramente, parabéns aos aprovados na primeira fase. Eu vi o relato de vários inscritos aqui no canal e fiquei muito empolgado com os resultados. Eu sou Bruno André, advogado aprovado no 30º exame da Ordem, e por meio do canal Advogado Escritor, eu ajudo centenas de outros estudantes a conseguirem aprovação também. Então, se você já é ou vai ser aprovado, já se inscreva no canal e venha fazer parte desse time. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda fase da OAB, especialmente sobre um ponto específico da sua preparação que não pode faltar. E se você quiser saber como funciona a segunda fase, eu vou deixar um link no card aqui em cima. E antes de começar, para quem for fazer a segunda fase em Direito Penal, eu vou deixar um comentário com links em que eu escrevo cada uma das peças processuais. Isso com certeza vai te ajudar na tua preparação. Então vamos lá. A segunda fase é completamente diferente da primeira, pois ela aborda uma matéria específica e ela também é escrita. Ela pode ser realizada em civil, penal, tributário, trabalhista, administrativo, empresarial e constitucional. Aqui eu já saliento que o estudante deve optar pela matéria que ele tem mais domínio ou que ele gosta mais. Não caia no erro de ir em alguma matéria porque ela tem um menor número de peças ou porque os colegas falam que é mais fácil. Você tem que ir na matéria que tem mais facilidade. Então são 5 questões descritivas e uma peça prático-profissional. A peça vale 5 e as questões valem 1 ponto cada, totalizando 5 pontos também. Então o ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo aqui é o que define entre o candidato que é aprovado e o que não é aprovado. É o treino. Claro, tem exceções de alunos que passam sem treinar, mas são exceções. Aqui eu estou falando para pessoas normais. Então treine e treine muito. E desde já eu te desafio a fazer os 5 últimos exames da OAB, segunda fase. Então se isole no seu ambiente de estudos e coloque um cronômetro, 5 horas de tempo. Imprima toda aquela papelada e pegue o vadimeco e caneta, desligue o celular, desligue o computador. Já avise o pessoal que mora contigo para ninguém te atrapalhar que você vai fazer um simulado. E quando você terminar, você confira onde errou, onde acertou e onde pode melhorar. Então fazer os simulados é importantíssimo. E quando você fizer os 5 simulados, vem aqui no vídeo e comente e fale eu fiz. Mostre que você vai ser aprovado na OAB. Então na sua fase de treinamento você vai resolver muitas questões, tanto as que já caíram na OAB, quanto as inéditas, que são formuladas pelos cursinhos. Você precisa ver como a FGV costuma cobrar as questões. Precisa entender o que a banca espera de você e mostrar para ela que você sabe. Se você quer vencer a FGV, você precisa aprender a pensar igual ela. E quebrando mitos, é possível sim você ser aprovado estudando sozinho para a segunda fase da OAB. Eu, por exemplo, fui aprovado de primeira nas 2 fases estudando sozinho. Tem vários vídeos que ensinam a fazer peças no YouTube, inclusive os que eu citei anteriormente que estão no canal Advogado Escritor. Mas se você preferir, você pode sim adquirir um curso para a segunda fase. É até aconselhável que você adquira quando você tem pouca experiência na matéria, pouca experiência com peças processuais e com provas no geral. É importante que você adquira um curso. É treinando que você passa a entender o porquê de cada tópico da peça. Por exemplo, por que a interposição do recurso é protocolada no juízo de primeiro grau e as razões no segundo. Isso você vai aprender com a prática, escrevendo, treinando. Quando você entende isso, tudo fica mais fácil de assimilar. Em quase todas as peças, nós temos uma estrutura básica que eu ensino nas aulas aqui do canal, que é o FDP. O FDP não significa o que você está pensando, significa fatos, direito e pedidos. Então você vai estruturar a peça, vai escrever os fatos, depois vai escrever o direito e depois vai fazer seu pedido. Essa é uma estrutura básica que você vai utilizar em quase todas as peças. Aqui eu volto a falar dos simulados. Um outro motivo de fazer o simulado é você aprender a gerenciar o tempo de prova. Saiba que grande parte das reprovações é em decorrência do mau uso do tempo. O estudante gastou 4 horas fazendo a peça prática profissional e deixou apenas 1 hora para responder 5 questões descritivas. O tempo de duração de prova é 5 horas. Então, em média, tem que ser utilizado 2 horas e meia para escrever a peça prática profissional e meia hora para cada uma das questões. E aqui eu já faço uma dica para você gerenciar melhor o seu tempo. Não faça rascunho, porque rascunho vai te fazer perder muito tempo escrevendo.
Faça apenas um esqueleto da tua peça, um esqueleto das questões. Coloque fundamento jurídico e coloque o artigo ou a súmula, já parte para a próxima. No final, quando você for transcrever, você cria o texto com base no esqueleto. Então faça simulados para controlar o tempo. Outra vantagem de fazer os simulados é treinar a grafia. Sabe-se que hoje em dia são poucas as pessoas que escrevem em manuscrito. A maioria prefere digitado pela facilidade que tem. É Ctrl+C, Ctrl+V, é muito mais rápido para digitar, mas na prova da OAB ainda é manuscrito. Sabe, para sorte de alguns, que a OAB ela não desconta nota por letra feia, mas se o examinador não entender o que está escrito lá, ele simplesmente não vai atribuir nota. Imagine que você tem dificuldade para escrever números de forma manuscrita. Você vai lá e coloca artigo tal e não dá para entender o que você escreveu. Você vai deixar de ganhar nota por causa da sua letra feia. Então capriche na letra. Não precisa ser uma obra de arte, só precisa ser algo legível. Durante os treinos também utilize seu vademecum. Vai se familiarizando com ele. O vademecum tem que fazer parte do teu corpo. Quando você tiver uma dúvida, vá pesquisar nele e já vai grifando o que é mais relevante para a OAB, os artigos de lei, as súmulas. Só não faça anotações e comentários, porque o vademecum vai ser fiscalizado antes da prova. E por fim, além do treino, você vai precisar entender de direito material. Vai precisar entender pelo menos o mínimo de direito material para você conseguir se virar naquela prova. Eu não vou te iludir aqui falando que você não precisa saber direito penal, por exemplo, não precisa saber direito do trabalho para escrever uma peça, porque você precisa sim. Você precisa saber quais teses usar e como classificar as teses. Se é uma tese preliminar, se é uma tese de mérito ou se é uma tese subsidiária. Você precisa saber de tudo isso. Outra coisa, você manjando direito material, você consegue bater o olho na questão e saber o instituto jurídico que ela está tratando. Sabendo o instituto jurídico, você vai lá no índice emissivo do vademecum e procura o artigo de lei que está aquilo lá. E você vai colocar o artigo na tua prova e vai fundamentar com base nele. Então, se você não souber o mínimo de direito material, muitas vezes nem no vademecum você consegue operar. Em resumo, treine o máximo que você conseguir, no estilo Rocky Balboa, e entenda também do direito material. E é só correr para o abraço que a aprovação é certa. Um forte abraço e bons estudos!